Boa noite. A gente encerra a semana aqui do cenário político entrevistando Luiz Lira, advogado especialista em direito eleitoral. Vem falar sobre casos de inelegibilidade registrados neste ano. E mais, Rádio TCM 95 FM entrevista os candidatos a prefeito e vice de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente fala sobre eleições daquele jeito que você gosta, viu? Com especialista na área que traz ali também um aquecimento dentro das campanhas políticas, que é a área jurídica. O que pode, o que não pode, por que determinado candidato deu ali com o registro indeferido, vai seguir com a candidatura ou não. Quem entende do assunto está aqui. Luiz Lira vai trazer todos os detalhes ao vivo no cenário político. E você participa, os contatos aqui no canto da tela. O nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 98802-8941. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, vamos conferir o sorteio das entrevistas dos candidatos a vice-prefeito de Mossoró na Rádio TCM 95 FM. Então a gente vai ter 2 momentos de entrevistas a partir da próxima semana. Os vices, já na semana que vem, e os prefeitos candidatos ao executivo na semana seguinte. Acompanhe como foi o sorteio. Vamos, a partir de agora, iniciar o nosso sorteio. Vou colocar aqui na urna, o Paulo Ricardo, tá mostrando aí? Vou mostrar aqui na nossa tela, Marcos Medeiros, que é o vice de Alisson Bezerra. Vou colocar na urna. Nayara Gadelha, que é a vice de Genivan Vale, já colocando aqui na urna. Carmen Júlia, que é a vice de Laurence Amorim. E Edson Lobão, candidato a vice de Irmã Seição. Finalizando, nós temos o Marrocos, que é o vice do candidato Victor Hugo. Balançando aqui a urna, Tássio Araújo. Vamos lá. Segunda-feira, dia 16 de setembro. Quem que a gente vai entrevistar aqui no nosso Meio-Dia TCM? Balançando a urna, puxando o primeiro aqui. Atenção. Segunda-feira, dia 16. Corta aí, Paulo. Marcos Medeiros. Atenção. Marcos Medeiros. Marcos Medeiros, que é o vice de Alisson Bezerra. Segunda-feira, dia 16. Aí, Marcos Medeiros. Puxando o próximo, vamos lá? Vamos lá pro próximo, terça-feira, dia 17. Dia 17. Dia 17. Edson Lobão. Edson Lobão, que é o vice de Irmã Seição. Edson Lobão, vice de Irmã Seição. Vamos Quarta-feira. Quarta-feira, atenção. Marrocos, que é o vice de Victor Hugo. Isso. Na quarta-feira, dia 18. Agora vamos aqui. Quinta-feira vai ser o Nayara Gadelha. Nayara, que é vice de Genivan. Isso. Muito bem. E por último, na sexta-feira, conferindo aí, nós teremos Carmen Júlia, que é a vice de Laurence Amorim. Pronto, na semana de 16 a 20 definidos. Primeiro Marcos Medeiros, depois Edson Lobão, Marrocos, Nayara Gadelha e Carmen Júlia. Feito o sorteio dos vices, tá bom? Então, próxima semana a gente vai ter essas entrevistas lá na Rádio 95, a partir do 12h10, logo após a propaganda eleitoral gratuita no rádio. Agora a gente confere o sorteio das entrevistas dos candidatos a prefeito de Mossoró, que vão acontecer na semana seguinte a esta, com as entrevistas dos vices. Acompanhe. Vamos colocar os nomes nas urnas. Alisson Bezerra. Na sequência, Genivan Vale. Depois, Laurence. Colocando aqui os nomes nas urnas. Irmã Seição. E por último, Victor Hugo, os 5 candidatos a prefeito aqui de Mossoró.
Balança a urna, Tássio Araújo. Vamos balançar a urna para tirar o primeiro, hein? O primeiro da segunda-feira, dia 23, né, Vonúvio? Isso, segunda-feira. Quem vai ser? Victor Hugo, do P. Victor Hugo, do partido UP, segunda-feira, dia 23. Vamos à próxima. Terça-feira agora, vai ser o... Alisson Bezerra. Prefeito. Na terça-feira. Alisson. E candidato à reeleição. Vamos agora ao próximo agora. Quarta, dia 25. Irmã Seição do PRTB na quarta-feira. Quinta-feira. Na quinta-feira vai ser, atenção, abrindo aqui. Vamos lá. Genivan Vale, na quinta-feira, dia 26. Pronto, e restou por último para sexta-feira, né? Conferindo. A sexta-feira, o candidato Lawrence. Portanto, feito o sorteio também para as entrevistas de 23 a 27 de setembro aqui no meio-dia. Victor Hugo, Alisson, Irmã Seição, Genivan Vale e Lawrence. Assim, a gente comunica essas próximas 2 semanas de muitas entrevistas aqui no nosso Meio-Dia TCM. E você, claro, vai acompanhar na frequência 95.7, também no YouTube da 95. Tássio Araújo, Elisângela Moro também vai fazer perguntas. Então a gente vai seguir lá com esse calendário de entrevistas na rede TCM. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Luiz Lira, que é advogado, especialista em direito eleitoral. Luiz Lira, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Como é que está o quadro das campanhas aqui por Mossoró, na região, com relação a questões judiciais? Está tranquilo ou está mais agitado, que a gente não está percebendo? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos assistem aqui no cenário político TCM. Um prazer estar de volta à casa. Vou ser bem sincero, eu imaginava que 2024, em outras oportunidades, inclusive aqui falei sobre isso, que o cenário jurídico de 2024 nas eleições ele seria mais aquecido. Mas o que eu venho notando, pelo menos até o momento, né, temos aí 20 e poucos dias para a eleição ainda, é que é um cenário até então muito tranquilo, de algumas demandas, enfim, não só em Mossoró, mas pelo menos nas cidades que eu tenho acompanhado, mas nada que realmente chame a atenção na nossa seara, que traga realmente aquela sensação que eu imaginava, né, de uma disputa jurídica ferrenha, pelo menos até agora. Mas a gente tem aí ainda os 20 e poucos dias de eleição, tem o pós-eleição também, onde muitas disputas se abrem. Vamos aguardar até lá para ver como é que vai ser. O Luiz Sérgio, do TRE, foi entrevistado lá na 95. Ele disse que tem muitos processos lá, né, muitos encaminhamentos, mas pedido de direito de resposta, algo mais simples. Tem também questões mais avançadas, mais complexas, mas enfim. Estas questões, elas precisam ser comunicadas, né, junto às assessorias jurídicas das campanhas. E elas têm julgamento rápido? Existe uma celeridade nesses processos comuns do dia a dia, Luiz? Sim. O pleito eleitoral como um todo, no âmbito jurídico, ele é muito rápido. Então, por exemplo, quando se entra com uma representação dessas mais comuns, como o próprio direito de resposta, por exemplo, se tem um prazo para defesa muito curto, né? O prazo de recurso é de 1 dia. Então, são situações que são julgadas, até porque a situação exige. Por exemplo, um direito de resposta, se ele for julgado pós-eleição, ele perde o objeto, né? Uma representação para cessar um ato de propaganda irregular, se for a ser analisado pós-campanha ou depois de 1 semana, ele perde a razão, às vezes, de ser, que o ato ilegal está acontecendo. Já as ações mais complexas, que são, por exemplo, ações de abuso de poder, que em Mossoró ainda não tem nenhuma, tá? Por exemplo, elas, de fato, por ser uma ação de maior complexidade, muitas vezes elas ultrapassam o período eleitoral e sua discussão ela perdura por mais tempo. Mas essas representações, essas ações mais simples, elas realmente são mais rápidas. Ali, normalmente, dentro de 1 semana já se tem o julgamento delas. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, vamos trazer informações da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar como foi a sessão ordinária de ontem, na Assembleia Legislativa, de ontem, quinta-feira. Acompanhe. O Rio Grande do Norte ganhou mais de 1.000 novos policiais militares.
A formatura, realizada nesta quarta-feira no Centro de Convenções de Natal, foi assunto de destaque na sessão ordinária desta quinta. Ao todo, são 1.079 novos soldados que, antes da formatura de ontem, participaram de um curso de formação que durou 10 meses. Da turma, 240 são mulheres e todos já estão aptos para reforçar a segurança pública do Estado. O primeiro a falar sobre o assunto foi o deputado Coronel Azevedo, que participou da solenidade de formatura dos novos soldados. A maior concentração em uma formatura militar já realizada na história do Rio Grande do Norte, onde tínhamos mais de 4.000 pessoas no centro de convenções, familiares, amigos, pessoas da área da segurança pública, de todas as instituições de segurança, e parabenizar sobretudo as famílias, aos homens e mulheres que decidiram ingressar na Polícia Militar e para servir e proteger o povo potiguar. Todos, meus parabéns. O reforço na segurança pública também foi destaque no pronunciamento do líder do governo, Francisco do PT. Mais de 1.000 novos policiais, homens e mulheres, que são incorporados ao efetivo da segurança pública, especialmente da Polícia Militar. Ao todo, o governo da professora Fátima já convocou mais de 2.600 policiais militares para incrementar o efetivo da nossa força de segurança. Além disso, a governadora já convocou policiais civis, bombeiros militares, policiais penais, de maneira que você tem aí um conjunto de investimentos em segurança pública nesse estado, como talvez poucas vezes foi visto na história do Rio Grande do Norte. Apesar dos dados positivos, o deputado Nélter Queiroz fez um alerta. O Rio Grande do Norte faz tempo que precisa total para atender a demanda da segurança do Estado de 12 a 13 mil policiais militares. E vem se arrastando. E nunca passa de 7.000 e poucos policiais militares, não nas ruas. Nas ruas fica em torno de 5 a 6 mil policiais. Então nós temos um total aí de 7 a 8 mil policiais militares que temos que chegar a 12 a 13 mil, que é o teto que precisa para dar a assistência à segurança do Estado do Norte como um todo. Tem cidade que nós temos só um policial. Fala rebatida por Francisco do PT. Eu respeito a opinião do colega, entretanto, não reconhecer os esforços que estão sendo feitos na área de segurança pública é não querer enxergar ou ter dificuldade de enxergar todos os esforços que estão sendo feitos e os resultados estão aí. Já o deputado Hermano Moraes fez um pronunciamento de solidariedade aos bancários em greve da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que estão em campanha salarial e paralisaram os serviços desde o início da semana. Os servidores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal que recusaram com toda razão uma proposta que consideramos indecente de 4,64%, que sequer cobre as perdas acumuladas pela inflação. Então, recorreram ao instrumento da greve, que é legal, esperando que essa negociação seja realizada de forma justa, onde esses trabalhadores tenham um reconhecimento pelo bom trabalho que exerce em favor da população e do próprio país. Portanto, a movimentação na Assembleia Legislativa. E a gente já registrou durante esta semana a posse de Isaac da Casca, que vai seguir lá como deputado. Enfim, algo que também entra para a história política aqui de Mossoró. Tem um assunto com Isaac da Casca que eu vou saber aqui de Luiz Lira, nosso entrevistado. Daqui a pouquinho eu faço a pergunta. Mas antes, mando um abraço para o Janilson, o grande Janilson lá do bairro Belo Horizonte. Está aqui mandando um abraço para Luiz. Está lhe assistindo, viu, Luiz? Janilson é um espectador nato do programa, todas as noites manda foto no grupo que a gente tem lá. Um abraço para Janilson, certamente está o BH em peso assistindo lá aqui todo mundo no cenário político. Muito bem, um abraço aí para todos no bairro Belo Horizonte. Bem, doutor Luiz, com relação ao período de registro das candidaturas, a gente viu ali o período de registro, os dados já estão aparecendo lá no Divulga Cande e a gente está vendo também casos de deferimento, quando a Justiça dá ok, e o indeferimento, quando a Justiça não aprova aquele registro. Esses casos de indeferimento, eles podem buscar ali uma forma de ser aprovado pela Justiça? Como é que acontece a partir deste indeferimento? O que é que se faz junto aí às equipes jurídicas? Perfeito. A gente tem que entender
que no registro, que findou o prazo dia 15 de agosto, a Justiça Eleitoral ela vai analisar 2 pontos que a gente precisa diferenciar. Um é a condição de elegibilidade. O que é a condição de elegibilidade? São aqueles requisitos previstos lá na Constituição Federal, como, por exemplo, a idade permitida, nacionalidade brasileira, naturalizado, estar afiliado a partido político e com domicílio eleitoral 6 meses anteriores. Enfim, os mais comuns, vamos dizer assim, são aqueles que a gente vê lá na Constituição Federal. E a gente tem casos de inelegibilidade, que são previstos na Lei Complementar 6490, atualizado em 2009, que é a famosa Lei da Ficha Limpa, em que trazem ali alguns casos que somente no momento do registro de candidatura que ele vai ser aferido, vai ser verificado essa situação, para atestar se o candidato está elegível ou com alguma causa de inelegibilidade. Então, se o judiciário verificar que o candidato está com alguma causa de inelegibilidade, ou às vezes até com alguma condição de elegibilidade não cumprida, às vezes, por exemplo, eu tive casos que simplesmente o partido não tinha filiado o candidato. E aí a gente só vai, tecnicamente, só chega para a gente, por uma desorganização partidária muitas vezes, no momento que o juiz verifica, está faltando aqui o registro, a filiação partidária, olha que é algo básico. E aí não tem como, né? Não está afiliado. Tem como. Mas seja lá qual for a situação, às vezes casos de dupla filiação, por exemplo, enfim, em alguns outros casos, cabe à assessoria jurídica fazer uma defesa no processo de registro de candidatura, fazer uma manifestação, para que o juiz acolha aquela manifestação e defira o registro. Acaso ele não acolha, ele vai sentenciar, que é o que a gente vê em vários casos. Chamam mais atenção os casos de prefeito, claro. Nós tivemos em Mossoró, em várias outras cidades por aqui, certamente no Brasil afora, vários casos de indeferimento também de vereadores. E que a gente faz um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral para poder discutir esse processo de registro. É um processo que tem prioridade na sua tramitação, porque temos eleições e é importante que isso tenha essa aferição o quanto antes, né? Então, o meio processual é basicamente esse. Obviamente, a depender da situação, da decisão do TRE, se busca uma nova discussão no TSE e por aí vai. Mas o caminho a ser seguido, juridicamente, é esse. E, na verdade, é mais comum do que se imagina esses processos onde se discute realmente a condição de elegibilidade de um candidato. E quando está lá, indeferido, com recurso, né? A gente está vendo casos acontecendo que a gente está acompanhando. Tem Areia Branca, tem Itajá, que a gente mostrou essa semana já com a divulgação da pesquisa, e tem outros municípios também. Mas, enfim, quando está lá esse caso de registro indeferido, aguardando recurso, e mesmo assim o candidato pode seguir com a candidatura? Vai sob júdice? Pode. A legislação autoriza que o candidato, mesmo recorrendo de uma decisão desfavorável, ou às vezes é até favorável a ele, mas aí o Ministério Público questiona, ou algum partido ou coligação opositora questiona, e aquele registro continua sob júdice, né? Nesses casos, mesmo assim, a legislação eleitoral autoriza que ele pratique todos os atos de campanha, arrecade recursos, receba recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, gaste esses recursos, obviamente seguindo as normas eleitorais. Então, a campanha continua da mesma forma. Mas nós temos um detalhe importante, que segunda-feira, creio que é segunda-feira, faltando 20 dias para o dia da eleição, é o prazo limite para quem quiser, para substituir candidaturas, o fazer. Porque muitas vezes o que acontece, e isso é uma tática eleitoral, pode se chamar até de burla à norma eleitoral, mas eu creio que não, eu creio que na verdade a legislação permite, que muitas vezes o candidato, ainda que sabidamente inelegível, lança seu nome por uma capilaridade eleitoral e, faltando 20 dias na data limite, substitui sua candidatura por uma outra pessoa, né, e tenta levar naquela reta final aquele nome para a urna. Então, temos aí segunda-feira uma data importante, onde em alguns casos pode ser que ocorra essa substituição. Após segunda-feira, não há mais substituição. Ou aquela candidatura vai ser deferida, ou aquela candidatura vai ser indeferida, e aí, sendo indeferida, a votação vai ser zerada. Indeferido por completo, não tem mais como ser candidato. Não tem mais como ser candidato. Vai ser. Exato. E essa substituição que você fala do nome, do nome que para aparecer na urna, esse já é o prazo, por exemplo, havendo a substituição, o candidato A deu indeferido, quando ele substitui pelo candidato B, vai aparecer o B ou o A na urna? Vai aparecer o B, o substituto,
foto, nome dele, inclusive toda a propaganda a partir dali tem que ser em nome do candidato substituto, na verdade, né? Do candidato B, nesse exemplo que você citou. Então, esse prazo já é exatamente para que a Justiça Eleitoral possa preparar as urnas, todo o material, para que o eleitor, no momento da votação, veja quem é realmente o candidato. Agora, se o candidato A, desse exemplo, não vou substituir, vou discutir juridicamente, vou arriscar, vamos dizer assim. E pode ser que o processo de registro dele só seja finalizado pós-eleição, e aí, seja indeferido, ele perca a votação dele ali. Aquela votação dele vai ser zerada se for indeferido ao final. E aí vai aparecer o nome dele, tudo ok. Só que aí um detalhe, se ele tiver indeferido, ainda que com recurso, naquele momento a votação dele vai aparecer zerada, o resultado da urna. Se ele vai ter acesso a quantos votos teve, tudo direitinho, mas oficialmente a votação dele é zerada. Se ele conseguir reverter o quadro, aí a Justiça Eleitoral vai validar a votação daquele candidato. Então, vamos lá, vamos para o exercício de compreensão, porque o candidato, mesmo dando indeferido, não substituindo, ele faz o recurso para a segunda instância, o TRE. Sim. Mesmo no TRE não dando favorável a ele, ele recorre para o TSE. Isso. E continua lá com o quadro deferido e ele sustentando a candidatura dele, mesmo sem ter a aprovação. Isso, perfeito. Chega o dia da eleição, o TSE não julgou ainda. Continua lá indeferido. E aí, quando vai apurar as urnas, sem estar ainda o recurso julgado no TSE, aparece zerado. Zerado. E se ele tiver a votação superior, ele vai ter a informação sobre a votação dele, vai ser exposta, mas oficialmente a votação dele vai estar ali zerada, subjúdice, porque aguarda-se uma decisão sobre o registro de candidatura. Inclusive, esse processo ele tem prioridade exatamente por isso, para que se evite. O Código Eleitoral, inclusive, ele traz prazos para esses processos serem julgados. E a Justiça Eleitoral, como um todo, dá essa prioridade. Mas muitas vezes acontece o processo não conseguir ser analisado a tempo. Então, o que é que muitas vezes acontece? O candidato fica com a votação ali zerada. A gente teve casos, eu acho que agora, já em 2022, de candidatos a deputado nessa situação. Exato. Que a votação dele ali, quando considerada, mudava totalmente o quadro dos eleitos. Né? A gente teve em 2018, salvo engano, aquele caso de Querinho. Isso. Né? Que fez com que o deputado Beto, à época, assumisse o mandato. Foi validado somente após. Então, existem. Se a gente parar para pensar um pouco, é mais comum do que a gente imagina. É verdade. Mas aí, no caso, não aparecendo a votação dele oficialmente, no caso, é eleito quem é o voto que está aparecendo. Exato. Então, o candidato deferido, vamos dizer assim. O deferido. Esse é o que é eleito. Isso. E se, fazendo novamente, se reverter lá, aparece a votação... Haverá a diplomação dele e tomará posse. Rapaz, aí a pessoa arriscar, um candidato arriscar essa situação... É raro esses casos na qual o candidato arrisca, porque há uma possibilidade de um prejuízo muito grande. De se fazer um trabalho, se tem um gasto nas campanhas majoritárias principalmente, conseguir tecnicamente uma votação maior, mas não levar porque estava inelegível ou estava com alguma causa de inelegibilidade. Então, o mais prudente, né, é que eles substituam nessa reta final para poder se ter essa possibilidade. A gente teve casos aqui em Mossoró, em 2020, nas eleições para vereador, se a memória não me falha, eu acho que a então presidente da Câmara, Isabel, chegou a substituir pela filha. Foi no prazo limite também. No prazo limite, por Carmen Júlia. Isso. E repito, não é uma burla a norma. Na verdade, é uma tática eleitoral que a norma permite para se levar. E esses casos que a gente vem vendo e ouvindo aqui na região, pode ser que aconteça, inclusive, a mesma coisa. Até segunda-feira a gente vai saber. Muito bem. Então, a gente já está antecipando o que pode acontecer na segunda-feira com relação a estas estratégias de troca de candidatos que tiveram registro indeferido. Bem, vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para o final de semana. O candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo, tem agenda neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. Das 8 da manhã às 2 da tarde, adesivaço, na Avenida Presidente Dutra, em frente ao Arte da Terra,
e na Avenida Augusto Severo, em frente ao Teatro Municipal. Neste sábado, às 5 horas da tarde, tem passeata nos bairros Barrocas, Bom Jardim. A concentração é no cruzamento da Avenida Alberto Maranhão com a Rua Geraldo Couto. No domingo, a agenda do candidato Alisson, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, é caminhada na zona rural, nas comunidades São Romão, Vila Maísa e Osiel Alves. Virando, nós temos a agenda do final de semana do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. No sábado, a partir das 8 horas da manhã, tem caminhada pelo comércio no bairro Santo Antônio, em frente à escola Raimundo Fernandes. Às 2 da tarde do sábado, tem gravação de programa eleitoral. Às 16 horas, tem carreata com Rogério Marinho. Essa carreata ela tem início na Avenida Coelho Neto, no posto Olinda. Encerramento na Praça do Promorar. Não chegou a agenda... chegou. Do domingo, Genivan Vale cumpre a agenda às 7 horas da manhã, caminhada na zona rural, no Curral de Baixo, Santana, Lorena, São Joaquim e Santa Fé. Às 18h30 tem visita à Igreja Batista Renovada, na rua Manuel Hermelino dos Santos, no bairro Belo Horizonte. Avançando, nós temos aí Irmã Seição, que tem como vice o Edson Lobão. Depois a gente corrige aí, tá? Do partido PRTB. No sábado, às 9 horas da manhã, tem visita ao bairro Santo Antônio. Virando, nós temos a agenda do candidato Lawrence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. No sábado, às 8 horas da manhã, tem caminhada no centro, com a saída nas ruas Nízia Floresta com Coronel Gurgel. Às 4 da tarde, tem caminhada nos bairros Santo Antônio e Barrocas. A saída da rua Zeca Cirilino, ao lado de Maná Embalagens. No domingo, tem agenda das 4 horas da tarde às 10 da noite, caminhada no bairro Boa Vista, saída na rua Zeca Cirilino, ao lado de Maná Embalagens, final na João Cordeiro. Virando, nós temos aqui a agenda do candidato Victor Hugo, tem como vice Marrocos, sábado pela manhã, agenda com o MST. Às 4 da tarde, participação em reunião no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, a convite de outro partido. No domingo, tem às 5 horas da tarde, plenária sobre o transporte público, no Memorial da Resistência. É isto. A gente acompanhou, portanto, aí as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. Para o final de semana, nossa equipe de reportagem vai em busca aí dos candidatos, vai entrevistá-los e na segunda-feira a gente já traz aqui a movimentação de cada candidato no sábado e também no domingo. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Luiz Lira, advogado, especialista em direito eleitoral. No bloco anterior a gente falou sobre estas questões de indeferimento, deferimento e sobre um primeiro prazo que inclusive eu acho que se encerra hoje, né, de prestação de contas. E esta prestação de contas, doutor, como é que segue? Do candidato que vai mesmo assim seguir com a candidatura ou que faz a substituição e o candidato que tem até hoje para fazer essa primeira parcial de prestação de contas. Qual é a orientação jurídica? Olha, a gente está na primeira eleição municipal, onde se tem um recorde de distribuição de dinheiro público. E eu gosto de lembrar as pessoas que o fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha, são recursos públicos. Então, muitas vezes os candidatos entendem e pensam que aquele recurso ele vai servir para comprar uma geladeira, para trocar uma moto, para gastar com o que entender. E não. Aquele recurso é para ele, enquanto candidato, ou ela, enquanto candidata, fazer o uso. E as prestações de contas, elas estão a cada dia mais rigorosas quanto ao cumprimento da lei. O que não se quer é que se utilize esse recurso com outros fins, ou que se utilize de forma errada. Né? A gente tem agora o prazo que se encerra hoje, desde o dia 9 de setembro até hoje, 13, que é o prazo de entrega da prestação de contas parcial. Tá? Todos os candidatos, ele pode ter arrecadado R$1 ou não ter recebido nada até, ou ter recebido 10 milhões, ele tem que prestar contas do que arrecadou e gastou até o momento, até o dia 8 de setembro, nesse prazo agora, e ele vai ter a prestação de contas final, que é 5 de novembro, o prazo final para envio, certo? Na qual ele vai fazer o apanhado de toda a campanha e, obviamente, enviar todos os documentos necessários, contratos, notas fiscais. O que é que eu recomendo nisso tudo? Que se tenha lisura com o dinheiro público.
se busquem as suas assessorias, os partidos, as coligações, busquem suas assessorias para se ter a lisura com esse recurso. Porque nós temos candidaturas a vereador recebendo recursos, a prefeito recebendo recursos, não só Mossoró, mas todo o Brasil. E o que a gente mais viu em 2022 foram candidatos a deputados, principalmente deputados federais e estaduais, mas também outras candidaturas, tendo que devolver recurso, não por não ter gasto, mas por ter mal gasto, por não justificar suas despesas. Então, eu digo sempre que os gastos eleitorais eles possuem regras, essas regras precisam ser cumpridas, e o candidato que não cumprir, muito provavelmente ele será condenado pela Justiça Eleitoral a ressarcir essa verba. E o que eu ouço muitas vezes é o candidato dizer: mas eu gastei esse dinheiro, eu não fiquei para mim. Mas não é o gastar o dinheiro, é gastar com o que pode, da forma como a legislação pode. Então, é uma atenção que eu quero chamar para os candidatos, para que eles entendam a origem desse recurso e a importância de prestar contas. Ao final deste primeiro prazo, é possível fazer amanhã ou fazer, enfim, na semana que vem? Não. O prazo final é hoje, dessas parciais. Luiz, mas aí o candidato arrecadou o recurso e gastou, emitiu nota fiscal, fez pagamentos, etc., e não prestou contas. Ele presta na final, haverá um questionamento a ele por que ele não prestou na parcial, aí a assessoria jurídica dele vai precisar explicar o motivo que levou, ainda que tenha sido um erro, enfim. Na grande maioria dos casos, a Justiça Eleitoral entende que aquilo ali não é motivo de desaprovação, mas fica um alerta, é o que a gente chama de ressalva, fica uma ressalva nas suas contas pela falha no prazo, né? Mas é importante que se tenha esse acompanhamento, porque, inclusive, a Justiça Eleitoral ela quer saber das informações num prazo temporal. Então, não adianta eu declarar hoje que gastei hoje, 13 de setembro, R$10.000, e lá na final dizer: ei, esqueci que no dia 16 de agosto eu gastei 5 mil. Ela quer saber na ordem temporal das coisas, na ordem cronológica das coisas, tudo que foi recebido e gasto. Então, é preciso esse alerta. E a pergunta que se faz: e o candidato eleito, né? Tá lá, ele conseguiu, né, o quociente e tal, está comemorando, e esqueceu dessa questão de prestação de contas. Ele vai ser empossado? Ele vai tomar posse? Olha, vai ser diplomado? A depender de cada caso, claro, mas assim, corre-se o risco muito grande de ele ganhar e não levar. Principalmente se ele tiver recebido o recurso público do Fundo Eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento. Por que eu digo isso? Porque a obrigação de prestar contas, ela é para todos os candidatos, inclusive aqueles que não receberam nem R$1 na campanha. Aí ele tem que prestar contas. Luiz, mas foi zerado. Mas presta contas que foi zerado. Aquele candidato que renunciar no meio do caminho, ou desistir no meio do caminho, ele tem que prestar contas até a data que renunciou. Do que fez, do que não fez, enfim, do que arrecadou, do que gastou. Então, no caso de um candidato, que eu sempre brinco, que os eleitos são a bola da vez. As contas dos candidatos eleitos são analisadas primeiro pela Justiça Eleitoral para depois analisar os seus suplentes e os demais candidatos que não obtiveram êxito. Então, primeiro se analisa as contas dos eleitos. E havendo alguma incongruência, algum fato, pode-se gerar abuso de poder por gastos irregulares ou, às vezes, excesso de arrecadação, enfim. Pode-se ter, além do fato de se não se declarar, tem contas não prestadas, que vai impedir ele de concorrer na próxima eleição. Então, N fatores. Eu costumo dizer, inclusive, chamando a atenção para os eleitos, mas também chamando a atenção para os não eleitos, que muitas vezes o que é que o candidato não eleito faz? Ele diz: olha, não ganhei, não vou também declarar nada, não gastei nada. Aí quando é daqui a 4 anos, aí ele procura o partido querendo ser candidato. E aí a Justiça Eleitoral vai dizer: não pode. Nessa eleição você não pode. Regularize suas contas, que na próxima você vai ser. Porque a ausência de prestar contas, ela não é uma inelegibilidade de 8 anos, aquele tema que a gente estava falando no bloco anterior. Mas ela impede você que na próxima eleição, ao cargo ao qual você concorreu, ou seja, na próxima eleição, nesse caso, municipal, nesse período de 4 anos, você não pode concorrer. Então, traz um problema futuro eleitoral também, além de outras várias questões que podem ser trazidas. Aí vai a dor de cabeça, né, desse acompanhamento com a defesa, enfim, o tempo também. Um abraço aqui para Franciedo Barros, do Santa Delmira. Ele está dizendo aqui que já o doutor Luiz já o ajudou quando foi candidato a vereador em 2016, 2020. Muito obrigado. Um abraço aí
Obrigado pela audiência, Franciedo, aqui com a gente. Quem também manda mensagem aqui, sou de Areia Branca. Como fica a situação do candidato Souza? O caso dele é de inelegibilidade. Tem conhecimento desse caso, Luiz Lira? Acompanho ainda a situação, eu não gosto muito de entrevistas Marcos Vale. Falar de casos concretos, mas rapidamente, como eu faço assessoria lá ao município de Areia Branca, mas não é ao deputado Souza, a situação de Souza, rapidamente, é uma condenação por improbidade administrativa que ele teve, certo? Já em segunda instância, que buraco doloso de improbidade, com suspensão de direitos políticos, enfim, cumpriu todos os requisitos para torná-lo inelegível. E aí, ele registrou sua candidatura, a Justiça Eleitoral da 32ª Zona entendeu que ele estava inelegível, sentenciou o processo, ele recorreu para o Tribunal Regional Eleitoral, o processo está lá para ser julgado. A gente teve uma informação que o candidato está tentando fazer um acordo que ainda não foi homologado pelo Judiciário quanto a essa condenação, para tentar livrar essa condenação. É uma novidade jurídica que está sendo aí debatida, que vai certamente ultrapassar o prazo da eleição, essa novidade, né? No acordo firmado, pelo que o senhor noticiou na imprensa, o candidato Souza fez um pagamento de mais de R$400 mil agora, sendo que ele declarou de patrimônio 397. Tem alguns pontos aí de bastante discussão que realmente em uma hora de entrevista não daria tempo a gente falar. Que vai ficar para o tribunal certamente deliberar, mas hoje Souza é candidato com registro de candidatura indeferido sub judice, com recurso. Lembrando que aquele prazo de substituição que o Luiz estava falando no bloco anterior é justamente um dos casos que pode acontecer, que é até segunda-feira. Bem, a gente vai seguir acompanhando. Ainda temos 2 minutos. Sobre o deputado Isaac da Casca. O deputado, ele vai receber como vereador ou como deputado? Tá. Primeiro, mandar um abraço e parabenizar o deputado agora deputado Isaac, né? Desejo que durante esse lapso que esteja lá faça um bom mandato, faça jus a Mossoró, um deputado da nossa cidade. Isso é muito positivo. Mas ele vai receber somente o salário de deputado, tá? Isaac da Casca, enquanto vereador, apresentou uma licença, agora inicialmente por 30 dias, né? Para assuntos particulares. Então, pelo regimento da casa, da Câmara de Mossoró, não dá direito a recebimento de salários. Então, esse mês ele não recebe nenhum centavo dos cofres da Câmara Municipal de Mossoró. Por outro lado, ele tomando posse na Assembleia Legislativa, e se a memória não me falha, o afastamento de adjunto, confesso que não vi, mas foi já com alguns dias, até retroativo. Exato, é retroativo. Então, ele vai receber, talvez parcialmente, o salário como deputado estadual, mas não vai acumular os 2 salários, porque a licença dele foi por motivos particulares, né? Então, nesse caso, são situações no qual permitem essa possibilidade dele se licenciar da casa e assumir como deputado estadual sem perder o mandato aqui. E o suplente de vereador só assume se o prazo for maior de 30 dias de afastamento. Aí tem que aguardar para ver se vai haver novo requerimento de licença, enfim. Aí realmente só futuramente que a gente vai saber basicamente o que é que vai acontecer no cenário municipal. Luiz Lira, especialista em direito eleitoral. A gente está num momento complicado, né, de campanha eleitoral, mas que certamente Luiz deve voltar aqui antes das eleições, para a gente falar mais sobre questões jurídicas, mas depois das eleições a gente vai trazer aqui a fala do Luiz com casos concretos, com nomes, com endereços, para deixar a coisa mais animada do jeito que você gosta. Doutor Luiz, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. Obrigado, Vonúvio. Faço questão de aparecer, inclusive para falar do dia da eleição, que é uma data importante, principalmente para quem está em casa saber o que é possível. Pós-eleição eu prometo trazer casos mais concretos. Nesse momento a gente tem que se resguardar um pouco, né, pelas assessorias, mas estou sempre à disposição de você, do cenário político, da TCM, sempre um prazer estar por aqui. Luiz Lira, referência no direito eleitoral, sempre aqui trazendo boas informações para você, telespectador amigo. A você de casa, muito obrigado pela audiência de toda a semana, tenham todos um ótimo final de semana, até segunda, um abraço.